Graça e paz, irmãos. Eu venho trazer uma passagem hoje. É um estudo, né, praticamente. No livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Marcos, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos os que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Olha que passagem linda, né? E eu anotei algumas coisas sobre essa passagem que me chamaram a atenção para compartilhar com vocês, né? A primeira delas é... Deixa eu ver se tá tudo em ordem aqui. A primeira dela é: quem está por fora não entende o processo. Os fariseus estavam por fora do processo. O que eles enxergavam ali? Eles enxergavam pecadores comendo na mesa de um santo. Eles enxergavam isso, né? Como que aqueles publicanos naquela época eram os coletores de impostos. Os coletores de impostos, eles eram muito mal vistos pelas pessoas, né? E quando os fariseus olhavam para aquela mesa, tipo assim, esse Jesus está comendo com os publicanos. O verdadeiro Jesus nunca iria comer com os publicanos, com os coletores de impostos que exploram a gente. Eu duvido que seja Jesus para comer com esse povo, né? Então, o que eu vejo disso? Quem está por fora não entende o processo. O que os fariseus olhavam? Publicanos comendo com Jesus. Mas o que Jesus enxergava? Pedras preciosas comendo com ele. Pedras preciosas que poderiam ter a vida delas transformadas pela graça de Deus, né? Mais uma vez comprovando que nós não pensamos iguais a Jesus. Nós precisamos da ótica dos céus para viver nesse mundo, né? Então, a primeira coisa, quem está por fora não entende o processo. Os fariseus olhavam para aquela mesa e só enxergava pecador. Mas Jesus enxergava filhos. Jesus enxergava almas sedentas dele, né? Então, quem está por fora do processo, quem está por fora não entende o processo, não adianta. Muitas das vezes na sua vida também, as pessoas vão querer falar coisas para você, mas elas não estão vivendo o seu processo. E não é culpa delas falarem o que elas acham que você deveria viver, porque elas não estão no processo, então elas vão enxergar da maneira delas. Porque quem está vivendo o processo é você. Quem está vivendo com a graça de Deus, com Deus dando discernimento e sabedoria, é você, não são as pessoas que estão olhando de fora. E mais um exemplo disso é Jó e seus amigos. Os amigos de Jó, quando iam visitar ele, Jó perdeu tudo. Meu Deus, ele perdeu tudo. Então ele se questionava: o que foi que eu fiz? Meu Deus, eu sou um homem íntegro e tudo isso me aconteceu. O que eu fiz? E os amigos dele: você pode ter pecado. Você deve ter feito isso com os pobres. Você deve ter negado justiça para alguém.
Os amigos dele tinham uma justificativa para tudo, para tudo, para tudo. Os amigos de Jó, para cada palavra que Jó falava, os amigos dele já tinham uma solução para tudo. Foi por causa que você fez isso, algum pecado, foi isso, foi aquilo, tal, tal, tal. Os amigos de Jó, nossa, assim, tu tá passando por isso porque por causa disso, disso, disso. E cara, não era nada disso. Ele estava passando por aquilo porque era a vontade de Deus e ninguém explica os planos de Deus e pronto, e acabou. Outro exemplo disso, Davi e seus irmãos. Quando o pai de Davi fala, vai lá levar comida para os seus irmãos lá, antes deles irem para a batalha. Davi foi lá, levou a comida dos irmãos dele, né? E no meio do caminho, quer dizer, quando ele encontrou os irmãos dele começaram a debochar dele. O que você tá fazendo aqui? Você vai derrotar esse gigante? O que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar cuidando das ovelhas? Mas eles não estavam vivendo o mesmo processo que Davi. Na Bíblia não fala da intimidade que Davi tinha com Deus. Mas com certeza ele sabia da intimidade que ele tinha com Deus. E os irmãos dele olharam para ele como o quê? Como um fraco, como um desocupado. Tipo assim, ao invés de você estar cuidando das suas ovelhas, você está fazendo o quê aqui? Onde está cheio de homem forte, guerreiros, e você aí, um menino. O que você tem para oferecer aqui nesse lugar? Entendeu? Mas quem estava vivendo o processo era Davi. Deus estava falando com Davi, não com os irmãos dele. Então quem precisava entender era Davi. Quem precisava entender era Jó, não eram os amigos de Jó, né? Então quem está por fora do processo não entende, que é o exemplo desse jantar com os publicanos, quando Jesus senta na mesa dos pecadores, dos publicanos, tudo que até hoje nós julgaríamos, né? Como pode sentar numa mesa assim, desse jeito? Jesus é santo, sentar com um monte de pecador numa mesa simples, como assim? Com coletores de impostos que cobram da gente o tempo todo, exploram a gente. Mas Deus não enxerga como nós enxergamos. Eles não estavam à mesa de Jesus, eles não estavam entendendo o processo. E assim foi com o Jó. Quem estava vivendo o processo era Jó. Então os amigos dele queriam ajudar? Queriam, mas só quem estava sabendo do processo, só quem sabia o que Deus tinha para a vida dele, o que Deus queria tratar nele, o que Deus queria ministrar o coração dele era Jó, porque Jó estava dentro do processo, os amigos estavam fora do processo. A mesma coisa Davi. Davi era visto como um pequeno diante dos olhos das pessoas, pequeno. Mas diante de Deus, ele era o segundo homem coração de Deus. Pequeno diante dos homens, mas segundo o coração de Deus. Olha que bênção. E os irmãos dele estavam fora do processo, não enxergaram aquilo que Deus enxergava. Então quem está por fora não entende o processo. Não entende. Porque estar à mesa com Jesus, como esses discípulos e esses publicanos estavam, estar à mesa com Jesus exige intimidade. E o que é intimidade? É um coração quebrantado. Eles eram publicanos, mas tinham um coração quebrantado, porque para eles estarem ali na mesa com Jesus, eles tinham um coração quebrantados. Eles reconheciam que quem estava sentado ali era o mestre dos mestres. Né? Então, enquanto os fariseus estavam alimentados da lei, e a lei é o que? É religiosidade. A lei é aquilo que tem que fazer. A lei é aquilo que te cega. Enquanto os fariseus estavam sendo alimentados pela lei, os publicanos estavam sendo alimentados pela palavra de Deus, que liberta, que cura, que salva, que quebra as correntes e te lança nos braços do Pai.